E é com grande satisfação que eu convido agora os companheiros e companheiras boiadeiros que nos acompanham pelo Brasil inteiro para apreciar o nosso quadro semanal No Campo com as OETs, o programa que faz a ligação do campo com a inovação, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. Para nossa honra e satisfação, a Zoetis, que é líder global em saúde animal, está com a gente toda semana trazendo informação e conhecimento de alta qualidade e de muita utilidade na lida cotidiana de quem ganha vida com gado. E hoje a nossa prosa vai ser a respeito de uma tecnologia muito demandada pelos amigos e amigas produtores de leite, que é o Clarified Dairy Plus da Zoetis, uma solução genética que está fazendo uma verdadeira revolução na pecuária leiteira brasileira, né? E para destrinchar esse assunto, a gente vai tomar o nome do programa ao pé da letra e vai literalmente para o campo, que no caso é o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde está acontecendo a Mega Leite 2025. E quem está lá ajaezado e preparado para participar da função, ao vivo, é o médico veterinário Henrique Hopper, coordenador de serviços técnicos da Zoetis. Boa noite, Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso rancho eletrônico internético. Uma satisfação ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao No Campo com as Zoetis. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês essa noite para a gente falar de um assunto tão bacana. Prazer é nosso. Ô Henrique, se por acaso estiver aí na frente da televisão algum companheiro ou companheira pecuarista que ainda não tem perfeito conhecimento dessa tecnologia, né? O que é o Clarified Dairy Plus? Bem, Sidney, falando aqui de uma forma bem simples, essa tecnologia nada mais é que ler o DNA do animal para a gente poder entender como que esse animal entrega características que são importantes para o nosso dia a dia, leite, carne, entre outros. Então a gente consegue fazer uma leitura desse DNA desse animal e saber zootecnicamente produção, reprodução, fertilidade e saúde. Então, basicamente, é fazer uma leitura mais minuciosa do DNA do animal. Agora, quais são as principais vantagens, né, que o Clarified Dairy Plus oferece para o fazendeiro produtor de leite brasileiro, hein, Henrique? Bom demais. É muito interessante você perguntar isso, porque por que a gente fala tanto dessa tecnologia e por que a gente tem que fazer a genotipagem dos animais, né? Muitas vezes a gente usa, né, entende como reprodução, a gente colocar um sêmen de qualidade, a gente investir em animais de compra de animais mais, que tenham um mérito genético maior, de um lugar melhor, né, que já é reconhecido, mas talvez dentro de casa a gente já tenha esses animais. E muita gente não conhece esse rebanho ali, essas fêmeas, por exemplo, que a gente tem dentro desse rebanho. E aí surge a ideia do Clarified. O Clarified vem para fazer essa genotipagem do rebanho interno ali da fazenda, dos animais mais jovens. A gente consegue ler esse DNA e falar assim, opa, essas novilhas aqui me entregam mais produção de leite. Essas aqui são as mais saudáveis e assim por diante. Então eu consigo entender já um lado da história, né, e complementar já com os touros, que já é feito o acasalamento, né, a inseminação, entre outros. Então a gente consegue juntar muito bem, né, esses dois lados e arrancar geneticamente com o Clarified. Eu acho interessante quando você fala conhecer bem, né, seu gado. É conhecer bem mesmo com o Clarified, né? Agora, ô Henrique, pensando aí no dia a dia, né, da lida da fazenda, como é que é a aplicação do Clarified Dairy Plus? Certo. Na fazenda, Sidney, a gente primeiro, né, acessa esse produtor, entende a realidade dele, onde ele quer chegar, aumentar leite, melhorar a fertilidade, a reprodução e outros pontos, até mesmo a saúde, e entender até como vai ser a reposição desses animais e quais são animais vão ser a reposição. E a gente começa a montar um plano mesmo. Entende o plano genético daquela fazenda. A gente vai lá, explica isso, entende os animais, colhe o pelo, esse pelo vai para o nosso escritório lá em São Paulo, depois ele segue para os Estados Unidos, onde é feito o processamento do DNA, leitura do DNA, e depois retorna o resultado para o Brasil, e é quando a gente começa a trabalhar com o produtor. Então a gente fala, opa, esses são os melhores, esses são os mais ou menos, e esses são os piores.
E aí o da frente, os melhores, eu falo assim, opa, esses aqui a gente pode aspirar as melhores vacas para uma FIV, né, um programa de transferência de embrião, ou até mesmo usar um semi-sexado, um pouco mais caro, né, que a gente exige mais investimento, ou o convencional, a gente começa a aplicar naqueles animais que tem um valor menor, né, em mérito genético. E aí o fundo a gente pode até para fazer venda, ou até mesmo barriga de aluguel. E é nessa estratégia que a gente conseguindo, né, conhecer a fundo o rebanho, que a genética só tende a melhorar. Pois é, né, Henrique? E quando a gente conversa aí com quem usa, dá para ver que o pecuarista fica realmente satisfeito com o resultado, especialmente no que diz respeito à saúde dos animais, né, Henrique? Exato. Sidney, dentro das OS a gente tem 2 produtos, né, para o gado de leite, holandês e Jersey, que é o Clarified Dairy e o Clarified Dairy Plus. E nós temos clientes, né, que ficam muito satisfeitos com a tecnologia, porque no começo eles falavam assim, Henrique, esse animal aqui, essa novilha para mim é melhor. Ah, essa aqui é melhor ainda. E aí a gente pega o Clarified, faz a leitura genética, que tem alta confiança. O que é isso? Ah, eu realmente consigo acreditar que aquela previsão vai me entregar algo, né, na realidade. E chega o resultado e diz, nossa, Henrique, eu acho que eu estava enganado. Não era realmente isso. O meu melhor animal é aquele. Então a gente começa a entender melhor o rebanho. E eles ficam muito contentes porque poderia passar despercebido e aquele animal que é excelente foi para venda ou foi, sei lá, até mesmo descartado. E a saúde entra também dentro desse ponto, porque eu consigo saber qual que vai ser esse animal que vai estar menos predisposto a ter uma doença que pode levar ali a uma morte precoce, ou até mesmo, né, uma metrite, uma mastite, entre outros. Isso também a gente consegue prever, tá? E o Clarified Dairy Plus, Sidney, entrega algo a mais. O que é esse algo a mais? Né? Descobrir essa saúde, esse é o ponto, né, que a gente gostaria mais de deixar claro aqui, e principalmente não só a saúde de vaca, mas como também a saúde de bezerras. Tá? Então a gente está conseguindo também com o programa falar, opa, a bezerra também fica mais saudável, tem menos diarreia, tem menos pneumonia e sobrevive mais. Então isso também é um grande diferencial do Clarified Dairy Plus. Ô Henrique, explicando assim para o amigo pecuarista que não é técnico nem cientista, né, nem tem parte com as artes da adivinhação, como é que as OETs conseguem dizer com tanta antecipação e com tanta certeza, né, quais vão ser as características de saúde das bezerras nascidas na fazenda? E como é que essas predições, como vocês chamam, né, vão ajudar a amiga criadora a ter um rebanho praticamente livre de doenças? Exato. Cid, parece loucura mesmo, né? Mas a gente está num mundo de tanta tecnologia, né, que a gente chegou a esse ponto, né? Como é que a gente criou, né, as OETs e outras instituições de pesquisa, ensino envolvidas, chegamos a essa predição, né? Foi feito um estudo. Então a gente tem um grupo de animais, aquele grupo de animais foi testado para o DNA, esses mesmos animais foi avaliada a produção de leite, a reprodução, as proteínas do leite, as filhas, as doenças. Então, foi feito a leitura do código, o DNA, e foi feito o que esse código entrega na realidade. E aí eles falaram, opa, beleza, esse DNA entrega mais ou menos a campo, né? Então, a gente consegue entender como a ferramenta foi criada e, claro, com cálculo matemático, a gente chega à predição. Ô Henrique, uma questão de extraordinária importância na fazenda leiteira, né, é a reposição do plantel, né? Como é que o pecuarista pode usar as informações do Clarified Dairy Plus na hora de escolher os touros para comprar sêmen? Perfeito. Como é que a gente vai repor, né, esse rebanho? Isso é uma preocupação de todo mundo. Quem que vai ficar, né, ou quem que eu vou ter que colocar mais dentro desse rebanho? E aí entra a escolha de touros, né? Eu preciso colocar genética e adicionar animais que vão trazer arranque de melhoramento genético, certo? E aí eu preciso entender, opa, o sêmen que eu vou comprar naquele touro, ele vai ser empregado em quais categorias, em quais animais? E o sêmen sexado, que é um pouco mais caro, né, e até mesmo muitas vezes muito mais caro, né? Eu vou aplicar em qual categoria, em quem? E aí o Clarified já entra nessa história. Eu vou entender que dentro do meu rebanho eu tenho animais muito melhores, que eu posso arrancar e mantê-los com um sêmen melhor, ou não, eu tenho animais com um mérito menor, né? Eu nem gosto de falar piores, porque eles todos são animais são bons, né? Então, eu consigo também escolher, opa, convencional vai para esses outros animais.
Tá certo. Então, Henrique, eu tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você aqui, porque esse assunto é realmente fascinante, é o futuro da pecuária, né, brasileira e mundial, e a gente fica até emocionado até, né, de ver o tamanho do progresso que a gente está tendo na pecuária brasileira, né? Mas o tempinho nosso aqui é curtinho, apertadinho, então queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje, né? Mandar um baita abraço para todo mundo que está aí também em Belo Horizonte e até a próxima, Henrique. Sidney, eu que agradeço, é muito bom participar aqui com vocês. A Zoetis está extremamente aberta a gente continuar essa conversa. Obrigado, viu? Tá certo, então. E por hoje é isso, mas já fica combinado e marcado para quinta-feira que vem o nosso próximo encontro aqui no quadro No Campo com a Zoetis, com mais tecnologias e soluções que representam o abraço da ciência e do campo para aumentar a produção e a produtividade da nossa atividade pecuária.